nascido e criado na Serra de Monte Junto, recorda à distância de seus 88 anos os tempos em que a floresta era fonte de trabalho e de rendimento para muita gente, de dentro e de fora do concelho. Parámos para conversar com Martinho Moraes. Quando eu comecei a andar aqui na Serra, a trabalhar logo, foi logo aos 7 anos. Infelizmente naquela altura era tudo assim, as pessoas não eram obrigatórias a ir para a escola e tinham que se ajudar os pais e os outros irmãos, era isso que me aconteceu a mim. Uma porção de homens, à roda de uns 100 ou 100 e tal homens, que vieram de Barrancos para aqui, para a zona das Fontainhas, a rotear. Naquele tempo havia invernos muito rigorosos, semanas inteiras a chover e até às vezes, para dizer melhor, até meses. E não havia trabalho assim lá em Barrancos. E as pessoas do governo naquela altura entendeu a mandar para aqui os homens para rotear, sabiam estar a dar subsídio lá para eles estarem a comerem lá e andar nas tabernas, lá discutir-se outros e não sei quantos. Era isso que as pessoas apresentavam naquela altura. Dividiu-se em 2 grupos ou 3. Tinha outras pessoas encarregadas, que chamavam-se naquele tempo os caseiros, a tomar conta dos homens. E meu pai andava lá a tomar conta de um grupo, outros indivíduos que já cá não estão, que já morreram também, tomavam conta de outros grupos e era assim. E eu não andava lá a rotear porque eu levava daqui as coisas para eles, para os alimentos dele, para comer pão e coisas, massa, arroz, para eles fazer lá a comida. E depois lá também fazia aquilo que havia naquele tempo. Andava-se a rotear, arrancava-se lenha, cepos, e acendia-se uma fogueira logo de manhã, a fogueira estava sempre toda a dia a arder, porque aquilo chovia, volta na volta estava a chover, e as pessoas às vezes estavam molhadas e encostavam-se ali à fogueira para se enxugar, naquele tempo era tudo assim. Naquela altura o pinhão era semeado e também havia nogueiras, lá, ainda lá existe algumas, mas deve ser poucas. Nogueiras, cedros, mas isso já era plantado, isso já eram vinhos já dos jardins dali das Virtudes, que tinham das Virtudes, que é ali ao pé da Zambuja, e então havia lá uma coisa de fabricar, de cultivar as plantas assim que não era preciso ser semeadas, eram plantadas, era o cedro, era a nogueira e era outros carvalheiros e coisas assim. O pinhão era sempre semeado ali, arroteava-se o mato, cortava-se o mato e depois semeava-se aquilo, dava-se uma gradadela, puxava-se aquilo e ao fim de uns meses aquilo nascia e depois fazia-se grandes matas, assim, infelizmente já ardeu a maior parte deles, não é? Mas aquilo tinha lá um pinhal, uma coisa linda, foi mal empregado ter ardido. Meu pai ficou lá, estou nas Fontainhas a tomar conta do casal, teve muitos anos ele lá a tomar conta do casal, não ficava, era lá de noite, estava lá todo o dia, tinha mulheres, aquilo depois cultivou-se muitas flores lá, alfazémia e outras qualidades de flores, e andavam lá muitas mulheres a trabalhar nesse setor e ele é que tomava conta dessa gente toda. Há ali uma curva aqui em cima desta estrada, quando a gente vai para Monte Junto, chama-se a Curva da Oreira, porque o nome a dona do casal, que mora mesmo lá ao pé da curva, chamava-se Oreira. E então a curva, como é muito grande, ficou chamada Curva da Oreira. Chegava ali um homem com uma corneta, naquele tempo uma corneta, não sei se o senhor realmente não se lembra, de antes os peixeiros usavam aquelas cornetas, a tocar, hoje é as buzinas dos carros, naquele tempo era cornetas, chegava ali acima
E o lugar tinha muita gente, mulheres e tudo. E o homem também era esperto. Tocava ali uma corneta, aparecia logo lá aí 100 pessoas ou mais a acudir para apagar o fogo. E como é que apagava o fogo? Apagava-se o fogo, era com chama-se agente de bardores, com trancas de calipo ou de outros pinheiros ou de outra coisa, a apagar tudo ali, 10 ou 20 ou 30 homens todos ali seguidos, tumba, o mato também era mais pequeno que o que é agora. Não fazia tanta lavareda e a gente podia chegar mais perto do fogo, porque hoje infelizmente a moto é muito grande e a gente não pode chegar perto dele porque senão ficamos lá queimados. Naquele tempo era mulheres, era rapazecos, era homens, era tudo. Tocava ali a corneta, porque o homem depois do fogo apagado e tudo aquilo passado, quem lá aparecesse e que desse o nome, tudo ganhava o dia. Naquele tempo toda a gente, era um tempo, pronto, de miséria, que não havia pouco, não é? Tudo aproveitava-se aquilo que se podia aproveitar, não é? E as pessoas corriam todos que já sabiam que ganhavam o dia. Um dia ou dois. Se o fogo continuasse ou depois mais que um dia, os dias que lá tivessem a ajudar a apagar eram os dias que recebiam. E então vinha ali um homem, tocava a corneta, essas estradas por assim mexia-se tudo gente lá a apagar. E depois, quando se chegasse a apagar o fogo, aquela gente chegava ao pé do homem, do mestre Julião, lá havia o nome e toda a gente recebia. Ao fim daí de 15 dias, aquilo normalmente era sempre à quinzena que se pagava aqui ao pessoal de trabalho, e toda a gente recebia o dinheiro. E era assim que se combatia os fogos. Os ensaios eram de noite, eram à noite só. As festas que a gente fazia, que fazia muitas, eram ao domingo. E se alguma calhava de semana, a gente tinha a responsabilidade, porque a banda tem um contrato dos diretores da banda. Esses estão a contar com os músicos presentes e quando ajustam as festas, por exemplo, aqui Paixão de Sapo, ou Rocha Forte, ou uma terra qualquer, fazem um contrato, não é? Mas aquele contrato tem que ser cumprido. E os músicos têm essa responsabilidade de ter que aparecer naqueles dias. Nesses dias não ia trabalhar para outros lados, tinha que ir para a música. Era a limpeza aí das coisas, os carrascos, isso cortados e alguns, as matas, aproveitar a floresta também, porque o país está em crise, assim como está. Porque é que não vendem estas madeiras todas, estão aí a estragar-se tudo a apodrecer? É pena. O que me deixa mais saudade de tudo é este ambiente estar tão diferente daquele que eu fui aqui criado. Isto, naquela altura, que eu acabei de falar há pouco, isto tinha uma coisa diferente, uma vivência diferente de agora. Agora está tudo desprezado, está tudo abandonado. As estradas, é tudo, as algas estragam as estradas todas, ou para não ter ninguém que as corte para aqui ou para lá, para desviar das estradas para não estragar. E naquele tempo havia sempre 2 ou 3 pessoas nestas estradas, por exemplo, daqui para as Fontainhas, ou lá para o Ferrador, lá para baixo, ou para o Monte Junto. Havia sempre gente que andavam sobre as estradas e as algas entravam nas estradas, mas havia gente que as tiravam da estrada, abriam regos para ir para o mato e andava sempre tudo zelado. Agora não, está tudo abandonado, tudo desprezado. É só isso. É que tenho pena só disso.